Opa, vamos lá. Entrou ao vivo. Vamos tirar aqui os comentários para abrir no final para a conversa e vamos dar início à nossa segunda live sobre os sonhos. Ontem nós fizemos a primeira live sobre os sonhos e hoje nós vamos dar prosseguimento à live de ontem, já que, como eu disse, o assunto é muito vasto, bastante extenso e nós nem se quiséssemos conseguiríamos encerrar o assunto ou abordar todo o assunto. Por isso vamos continuar aqui falando sobre os sonhos. Que são os sonhos? São os sonhos oníricos, né? As imagens, as vivências que nós temos durante o nosso estado de sono, durante o estado em que a gente está dormindo, né? Então ontem nós demos o início, o pessoal pode clicar aí no meu Instagram, na minha página ali no meu IGTV, que tem a primeira live que foi ontem sobre os sonhos e hoje a gente vai dar continuidade. Então nós falamos o que são sonhos, né? Como eles se projetam na nossa mente. Falamos sobre a simbologia, como os sonhos se manifestam através de símbolos, né? E esses símbolos, então, têm um significado interpretativo, como eu disse, em relação a qualquer símbolo que nós temos. Então, se nós vemos uma placa de trânsito, por exemplo, não precisa estar nada escrito naquela placa, mas só pela simbologia eu já sei o que ela representa. Então, se tem lá, se eu não me engano, é uma mãe, uma criancinha com uma lancheirinha na mão, na placa, para eu reduzir a velocidade, porque naquele local existe uma escola, existe uma passagem de crianças, entende? Então, os símbolos, eles trazem significados, eles estão cheios de significados. E uma das funções da interpretação dos sonhos é interpretar símbolos. Então, precisa se conhecer, se entender dos símbolos, porque o nosso inconsciente se comunica através de símbolos. E os sonhos é uma comunicação do inconsciente. Foi isso que a gente viu ontem. Então, nós trouxemos o que são os sonhos na visão do Freud. Então, Freud foi o primeiro a utilizar, pelo menos o primeiro da nossa nova realidade, da realidade terapêutica, da realidade da psicanálise, a utilizar os sonhos como comunicação inconsciente. Então, nós trouxemos a abordagem do Freud, que era o quê? Os sonhos, então, eles traziam uma simbologia, mas Freud interpretava essa simbologia através, para chegar no caminho onde provavelmente uma fixação libidinal, uma fixação da primeira sexualidade da criança estava se manifestando através de símbolos que eram imagens mais aceitáveis pelo nosso ego. Então era uma forma do inconsciente liberar essa energia que estava reprimida através dessas imagens que ele emitia, e Freud interpretava essas imagens até que chegasse aos eventos causadores do trauma emocional, do trauma psíquico que havia gerado aquele problema psíquico que a pessoa estava tratando com ele através da psicanálise, problemas de histeria principalmente. Então, através dessa interpretação, ele chegava aos complexos, às sombras do inconsciente dessa pessoa e conseguia tratar a partir dessa manifestação dos sonhos. Já Jung, né, Carl Gustav Jung, que é também um psiquiatra, grande estudioso da psicanálise, foi presidente da Sociedade Psicanalista. Freud chamava ele de filho, que rompeu em um determinado momento onde ele quis direcionar os seus estudos para uma área de maior aprofundamento do inconsciente humano, onde ele cunhou o termo inconsciente coletivo, arquétipos, sombras, complexos, inconsciente individual, si mesmo, que é o nosso eixo central, a sede da nossa verdadeira consciência de quem nós realmente somos, né? E Jung, então, ele tinha essa interpretação simbólica, tinha essa interpretação de que
é uma comunicação inconsciente, o sonho é uma comunicação do inconsciente, né, com a nossa consciência, com o nosso ego. Mas, ao contrário do Freud, ele não acreditava que os sonhos levassem até um trauma apenas de origem sexual. Ele era um profundo estudioso dos símbolos, né? Então ele interpretava cada símbolo, cada detalhe que aparecia no sonho da pessoa, ele interpretava para formar então a sua interpretação daquele sonho. E ele acreditava que todos os sonhos eram uma manifestação do inconsciente para tentar equilibrar a equação, como está escrito ali, né? A equação entre o que é consciente e o que é inconsciente, e para tentar conduzir o indivíduo até um estado de individuação, que é o estado da profunda conexão entre o si mesmo, que é a estrutura geral, aquilo que nós realmente somos, segundo a teoria junguiana, né? Com o nosso ego, que é a nossa personalidade manifestada, que é aquilo que nós manifestamos em relação à nossa realidade, como nós aparecemos. Então, eu tenho um júnior interno, né, que reúne várias características minhas, sombras, complexos meus, que eu não expresso muitas vezes externamente, que estão recalcados na maioria das vezes, né? E eu tenho esse ego, que é essa forma com que eu me manifesto, com que as pessoas me conhecem e eu interajo com as pessoas. Então, Jung dizia que uma psique saudável era uma psique em que nós entramos em contato, né, em que nós olhamos principalmente para as nossas sombras. Porque como elas fazem parte da nossa psique, elas precisam ser integradas, elas fazem parte de nós. Nós não podemos excluir nada, nós somos tudo aquilo que nós realmente somos, né? Parece até redundante, mas é isso que acontece na nossa psique. Então, no dia a dia nós tentamos manifestar o nosso lado, que o nosso ego interpreta como o nosso melhor lado, mas dentro desses complexos, dentro desse inconsciente, dentro dessas sombras, nós temos muitas capacidades, potencialidades que muitas vezes vão passar despercebidas, não vão ser utilizadas, né, na nossa vivência, e que elas precisam ser incorporadas. O inconsciente traz essa incorporação a fim de que nós obtenhamos então a conexão com o si mesmo, que é essa individuação. Ok? E o inconsciente, os sonhos, na verdade, seriam um mecanismo de manifestação desse inconsciente, de além de compensação, trazer essas mensagens, né? Muitas vezes os sonhos atuam como premonitores, né, de alguns acontecimentos conosco, né, ou com alguma pessoa ao nosso redor. Então, existem histórias de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas que na interpretação dos sonhos conseguiram obter através dos sonhos premonições relacionadas à pessoa que eles estavam tratando. Então, como eu disse ontem, um paciente trouxe a ideia de que havia uma bexiga dentro dele, esse balão ia explodir e extravasava líquido por todos os lados. Então, essa era uma antecipação de um rompimento da artéria aorta que ele havia ter 3 dias depois desse contato com o médico. Existem outras manifestações do sonho, do inconsciente, em que o indivíduo trazia muitas vezes uma eminência de uma explosão, né, de um vaso bem concentrado, e que esse vaso explodia. Então, nisso o médico conseguiu regular, dar mais medicação para essa pessoa, para que ele não irrompesse em um estado de esquizofrenia mais agudo ainda do que aquele estado que ele apresentava. Enfim, então o inconsciente ele traz essa mensagem, traz essas compensações, coisas para que nós olhemos, e o Jung foi um profundo estudioso dessas relações, um profundo estudioso desses acontecimentos, dessas interpretações. E através da análise junguiana, que é a análise que eu mais me assemelho, eu trouxe ontem também alguns exemplos que eu consegui constelar nos meus atendimentos terapêuticos. Trouxe exemplos de sonhos de pessoas depois de terem realizado terapia comigo, e trouxe a concepção de que eu gosto muito dessa interpretação do Jung. Então eu me baseio nessa interpretação junguiana dos sonhos,
utilizando os sonhos como um auxiliar terapêutico dentro da minha abordagem terapêutica, tá? E como que acontece, então, essa interpretação onírica dentro da terapia? Então, como que é aplicado isso? A pessoa traz o sonho, e eu disse também que muitos de nós, na maioria dos dias, nós sonhamos, né? Na maior parte das vezes que nós dormimos, nós sonhamos, todos nós, mas quanto mais distantes nós estamos dessa percepção, quanto menos nós sinalizamos a percepção desses sonhos como importante para a nossa mente, a tendência é que nós não nos lembremos desses sonhos. Como nós não aplicamos importância para eles, muitas vezes nós nem percebemos que sonhamos. À medida que nós vamos nos colocando na condição de que os sonhos são importantes para nós, e no final da live eu vou ensinar uma técnica para nos auxiliar em relação a isso, à medida que isso vai acontecendo, a tendência é que nós nos lembremos cada vez mais dos sonhos que vão acontecendo durante a nossa noite. E os sonhos são uma manifestação de profunda sabedoria, né? Como eu disse, aquilo que de mais sábio nós temos internamente, que é o nosso eu superior, o nosso si mesmo, o nosso self, ele pode se manifestar através dos sonhos e nós recebermos grandes presentes, grandes informações, né? Decisões a serem tomadas. Muitas vezes nós podemos explorar os sonhos para entender qual lado seguir, se para a direita, se para a esquerda, se eu invisto meu dinheiro numa empresa, se eu invisto meu dinheiro em investimentos financeiros, né? Se eu continuo nesse emprego, se eu mudo de emprego, se eu namoro essa pessoa, se eu não namoro essa pessoa, se eu continuo no meu relacionamento, se eu termino, enfim. Então, o inconsciente ele é mais livre nos sonhos, não tem as barreiras do nosso ego, não tem as barreiras dos nossos filtros mentais, do sistema SARS, enfim. Todos esses filtros, essas barreiras de manifestação não acontecem durante os sonhos. Nós temos uma passagem mais livre para o inconsciente durante esses sonhos, ok? Então, como a pessoa chega, Júnior, eu sonhei com isso. Então, nós vamos perceber que quando a pessoa começa a realizar a terapia, né, como paciente, a tendência é ela se aproximar mais das percepções inconscientes, do que acontece no subconsciente dela, no inconsciente, se aproximar mais das suas emoções, voltar aquele olhar que é para fora, que está no mundo objetivo, voltar para dentro, começar a se auto-perceber. É o primeiro passo da terapia, é a auto-percepção, entender onde estamos errando, o que está acontecendo conosco, como nós estamos sentindo o mundo, enfim, quais são os nossos pensamentos. Tudo isso vai incorrer em relação à minha terapia interna. Então, começa aí. Como acontece essa aproximação? A tendência é que nós tenhamos mais memórias em relação aos sonhos. O que acontece, então, nas terapias, muitas vezes, é que, logo de início, os sonhos revelam fatores relacionados à terapia, o que esse inconsciente está pensando sobre aquela terapia. Então, nós temos exemplo, por exemplo, de pessoas que trabalham terapeuticamente e os seus pacientes trazem sonhos relacionados a esse início de terapia, se existe uma conexão ou não. Quando tem um processo de transferência, os sonhos revelam esse processo de transferência, de contra-transferência. O próprio Jung tem uma porrada de sonhos que ele analisa, né? Tem um vídeo na internet de uma entrevista que ele dá, em que ele acompanhava uma moça essa moça era artista, se eu não me engano, pintora, excepcional artista, segundo ele, né? Uma mente brilhante, e essa moça já fazia terapia com ele, já fazia um tempo. Então, ela trouxe sonhos em que ele era uma grande divindade, o próprio Jung era uma grande divindade nesse sonho, e ela era um bebê. E o Jung andava com ela por uns campos trigais de trigo, né, com essa criança no colo. E ao interpretar esse sonho que essa paciente trouxe,
ele entendeu que no inconsciente dela, ela era muito pequena em relação a ele. Ela entendia inconscientemente, num processo de transferência, em que Jung era quase um deus, uma imagem paterna em relação a ele, que ele conduzia ela pela vida. Então ela não podia, ela não tinha maturidade psíquica suficiente para ela mesma se projetar na vida, para ela mesma realizar as suas ações. Então ela precisava daquele tratamento terapêutico, ela precisava do Jung, ela precisava dos apontamentos dele na terapia. Então, a partir desse vislumbre, a partir dessa ideia, desse sonho, ele começou a alinhar a terapia com essa ideia para quê? Para que ela ganhasse mais autonomia, né? E os sonhos posteriores foram revelando essa autonomia, até um momento em que ela sonhou que esse gigante, que esse Deus que carregava ela nos braços, era uma deusa, na verdade, não era mais o Jung, era uma deusa que representava o si mesmo, ela mesma, né? Então essa deusa carregava ela nos braços, nos sonhos posteriores, subsequentes. E o que isso quis dizer é que a própria deusa interna, o próprio eu interior dela se manifestou e ela estava apta, então, a seguir a vida adiante, alinhada com o seu self, com o seu si mesmo, e ela foi liberada da terapia, entende? Então, esse é só um exemplo dos sonhos, como eles podem atingir, então, uma conexão entre terapia, terapeuta, paciente, né? No começo da terapia é normal que ocorra processos de transferência e contra-transferência, então o paciente pode ver no início o terapeuta como um monstro, o terapeuta pode aparecer na imagem de um monstro, na imagem simbólica de um monstro nos primeiros sonhos, e isso pode significar o quê? Pode significar que o inconsciente ainda não está confiando naquele terapeuta, então ele não vai liberar as informações, porque ele vê aquele terapeuta de certa forma como um inimigo, e à medida que a terapia vai acontecendo, aquele inconsciente pode apresentar outras simbologias, uma simbologia de maior conexão, em que ele já começa a confiar no processo terapêutico. Enfim, os sonhos, como são simbólicos, eles têm uma vasta área interpretativa, são muito extensos em relação à interpretação terapêutica dos sonhos e são um profundo auxiliar, né? Foram e são da psicanálise, são da psicologia junguiana, e eu tento trazer isso também para a minha terapia, né? Eu comentei que isso foi acontecendo de uma maneira automática comigo, com os meus pacientes, eles trazerem essas ideias de sonho, trazer essas informações, né? E eu fui interpretando aquilo como sincronicidade, como algo que eu precisava me aprofundar, estudar mais, para fornecer uma melhor condição terapêutica, para fornecer um arcabouço maior de possibilidade de auxílio para esses pacientes, né? Então, as pessoas começaram a trazer para mim os sonhos e eu me interessei por interpretar. Putz, o Jung, as pessoas que são direcionadas à interpretação dos sonhos têm uma vasta área de interpretação, conhecem muito de simbologia, de tudo mais, né? E eu estou engatinhando aí nessa área, então só estou trazendo esboços iniciais e tento da minha melhor forma, naquilo que me cabe, interpretar os sonhos dos meus pacientes à medida que eles acontecem, e tento também me aprofundar mais para aprender, para entender melhor ainda e trazer mais conhecimento em relação a essas áreas, tá bom? Então, como que acontece o processo de interpretação dos sonhos? O paciente traz o sonho e a primeira associação que nós fazemos é uma associação pessoal. Então, ele fala, o paciente ele precisa trazer os sonhos com a maior riqueza de detalhes possível, né? Como eu disse, através da interpretação, cada detalhezinho ele faz total diferença, né? E ele traz esses sonhos, então nós tentamos na primeira associação pessoal, aqueles símbolos presentes nos sonhos, aquelas imagens, né? Nós tentamos ver se aquilo faz parte da realidade do paciente, faz sentido para ele. Fez sentido para o paciente? Então, se ele falar assim, não, fez sentido para mim assim, eu nem tento explorar mais a fundo. Fez sentido, né? Se ele fala assim, essas pessoas eu não conheço, não fazem parte
das minhas associações pessoais, a gente tenta aprofundar um pouquinho mais na interpretação, a gente vai para imagens culturais, a gente tenta encontrar símbolos que fazem parte da nossa cultura. Ontem eu falei do sinal vermelho, muitas vezes que aparece nos sonhos, indicando que a pessoa precisa parar algo que ela está fazendo, ou indicando que ela está parada no tempo, ou indicando algo relacionado à paralisação. Se traz, às vezes, placas de sinalização, como eu disse, se traz pessoas que fazem parte da vivência desse indivíduo. Eu trouxe ontem também na live um sonho que eu tive, em que a partir do momento que eu comecei a estudar, me interessar por essa questão dos sonhos, eu tentei e tento explorar mais eles a meu benefício, né? Eu tento trazer esses sonhos para a minha realidade e tento explorar eles em relação ao meu benefício. E eu estava em dúvida, estava paralisado, vamos dizer assim, nos meus projetos, né? E eu pedi uma luz para o meu subconsciente, para o meu inconsciente, que ele me revelasse algo durante o meu sono, né? Para que direção eu deveria seguir, para onde eu deveria ir, né? Para realizar as minhas missões que eu precisava realizar e estava paralisado. Então, nessa noite eu sonhei que uma das pessoas que eu considero como um grande mentor, como uma pessoa muito influente para mim, ela apareceu nesse sonho e ela me perguntou: você está fazendo os seus projetos engavetados? Como é que estão esses projetos aí? Eles estão saindo do papel ou você está com eles paralisados? E quando eu acordei, aquilo muito vívido na minha memória, né, logo eu entendi que o meu inconsciente usou a simbologia daquele mentor para expressar que a minha sabedoria mais profunda, o meu si mesmo, né, estava passando para mim a informação de que eu deveria colocar em prática os meus projetos engavetados, se eu quisesse sair do lugar. Então, essa foi a interpretação que eu fiz. Como o inconsciente usa símbolos, ele usou essa pessoa que está mais fresca assim na minha memória, que faz mais parte, né, das minhas mais atuais lembranças e referências em relação às abordagens, e ele trouxe essa pessoa então como símbolo. É isso que eu quero dizer. O nosso inconsciente, como um ponto energético, ele utiliza-se de símbolos, de imagens, né, de simbologias para trazer as informações para nós, e nós precisamos interpretar essas simbologias. Além dessas imagens culturais, então, a gente tenta interpretar através de imagens que são corriqueiras, né, que são conhecidas pela pessoa, e a pessoa diz: não fez sentido. Então a gente tenta se aprofundar ainda mais a partir de imagens arquetípicas. O que são imagens arquetípicas? Então, são imagens de sabedorias muito antigas, presentes em toda a humanidade, em toda a existência humana. Essas imagens representam símbolos universais, e esses símbolos muitas vezes estão presentes. Um exemplo desses símbolos são as mandalas, são símbolos que universalmente são aceitos, são universalmente interpretados e que carregam muita informação desde que o mundo é mundo. Símbolos como a cruz, por exemplo, que é um grande símbolo, né? Imagens de deidades, enfim, uma série de simbologias que são os arquétipos. Então a gente tenta explorar a interpretação dos sonhos por esses vieses, né? Associações pessoais, imagens culturais do indivíduo e imagens arquetípicas. Então eu trouxe alguns símbolos que aparecem mais corriqueiramente nos sonhos e que têm algumas representações, algumas interpretações, vamos dizer assim, mais gerais, algumas interpretações mais que cabem mais a todos nós, a várias pessoas, né? Por exemplo, o mar, né? Ondas, mar, oceano, água, representa geralmente o inconsciente. Se não fizer parte de algo específico da pessoa, de algum trauma com água, alguma coisa assim, se não vier trazer essa informação, a tendência é que ele simbolize o inconsciente. Então, o nosso inconsciente muitas vezes é simbolizado com as águas. Então, um mar revolto, muitas vezes, está simbolizando que o nosso inconsciente pode estar um pouco conturbado, ele pode estar chamando a nossa atenção
para algum fator dentro de nós, para que nós olhemos para algum fator dentro de nós que está acontecendo, né? Então, ali embaixo a figura de uma pessoa sendo perseguida por outra, né? Pode simbolizar alguma ansiedade que nós temos, pode ter a interpretação de que nós estamos fugindo de algumas responsabilidades, nós não nos consideramos preparados para assumir algumas responsabilidades que nós estamos assumindo ou estamos prestes a assumir na nossa vida. Tem também a simbologia de muitas vezes de testes na vida real, em que os testes nos sonhos, aliás, que podem simbolizar que nós não estamos nos sentindo preparados para dar um passo adiante, muitas vezes, naquilo que nós estamos nos propondo a fazer, né? Sonhos com cobras, muitas vezes, tem relação com as fases da vida, com passagens de um período, de uma escala de personalidade para outro, né? Um amadurecimento, muitas vezes, é simbolizado pela serpente, mas a serpente ela tem várias simbologias, é um animal que tem muitas simbologias, assim como outros animais. Coruja, por exemplo, tem uma simbologia de sabedoria, e a serpente ela marca fases da nossa vida, passagens muitas vezes, né? Tanto é que no mito do Adão e da Eva, quem que apareceu lá para influenciar a Eva para comer a maçã ou ter o conhecimento do bem e do mal foi uma serpente, né? Então a serpente é a Ouroboros, que é o símbolo de uma serpente mordendo a própria cauda, que forma a roda de Sansara, que é o ciclo da nossa vida. E muitas vezes quando a gente sonha que a gente está matando essa cobra, rompendo algum pedaço dessa cobra, dessa Ouroboros, isso indica que nós estamos saindo de padrões existenciais que nós tínhamos já há muito tempo, né? Eu trouxe um sonho que eu sonhei com uma cobra mordendo as minhas panturrilhas, e eu fui pesquisar o que isso significava e indicava que eu estava parado no tempo e aquela cobra estava me estimulando, simbolizando que eu precisava caminhar, que eu precisava andar, que eu precisava colocar as coisas em prática, que eu precisava agir, eu estava muito parado, né? Enfim, então a cobra pode simbolizar muita coisa. A ponte pode simbolizar um caminho novo que nós devemos percorrer, né? Um caminho novo que nós estamos prestes a percorrer para ligar um estado atual a um estado desejado, um estado futuro, né? Se essa ponte está caindo, pode ser sinal de que nós não devemos seguir por aquele caminho, que ele está muito perigoso e nós não vamos conseguir chegar até o nosso objetivo, então nós temos muitas vezes que procurar outro caminho. Enfim, pode simbolizar geralmente isso, uma conexão, né? Sexo nos sonhos, muitas vezes, né? Os sonhos de sexo podem indicar que nós não estamos com atividades sexuais suficientes. Então acontece o processo de poluição noturna, em que acontece a ejaculação durante o processo de sonho, e isso pode ser só um ajuste fisiológico por conta da nossa falta de atividade física, né? Então os sonhos podem ser simbólicos, podem ser premonitórios, mas podem ser só apenas simbologias indicando, auxiliando a nossa mente colocando-se a serviço da nossa fisiologia para que aconteça a homeostase e o equilíbrio orgânico, né? Mas sonhos com sexo também podem indicar uma conexão, né? Acontece muitas vezes de pessoas que estão se conhecendo, se conectando, elas podem sonhar com sexo, indicando que o inconsciente está se abrindo para aquela conexão, que o inconsciente muitas vezes está realizando uma nova conexão com outro ser humano, com outro inconsciente. Não necessariamente do ponto de vista sexual, pode ser uma conexão mental, pode ser uma conexão, uma relação de amizade, mas pode ser simbolizada no inconsciente pelo sexo para dizer que é uma conexão profunda, tá? Então, a relação sexual no sonho pode indicar isso, como eu disse, pode indicar também uma falta de atividade sexual, um desejo inconsciente em relação a algum padrão sexual, enfim, tem várias interpretações e cabe a cada indivíduo, tem que fazer sentido, como eu disse, enfim, tem que
analisar cada sonho de uma forma. São só alguns esboços sobre a simbologia dos sonhos. Sonhos com queda, a pessoa caindo, queda livre, né? Muitas vezes caindo de um prédio, caindo de um avião, enfim, caindo e não tendo onde segurar, pode significar uma entropia psíquica. O nosso inconsciente pode estar nos avisando que nós estamos muito perdidos, que nós não estamos alinhando a nossa mente, que os nossos pensamentos não estão alinhados, que nós estamos sem direção e nós precisamos retomar essa direção, se agarrar em alguma coisa. Pode indicar que o ego está perdendo a sua conexão com a realidade, está afundando, caindo, está sucumbindo, enfim. A gente tem que analisar cada caso de uma forma, mas essas são algumas simbologias, existem várias e várias outras. Tem vários livros sobre símbolos, né? E esses símbolos podem expressar algo mais profundo. Tem um livro do Jung, que não foi só ele que escreveu, foram outros pesquisadores também, que chama O Homem e Seus Símbolos, que traz uma vasta gama de simbologias existentes na humanidade, nas civilizações, né? Enfim, então os símbolos eles têm esse caráter interpretativo e eles trazem essa possibilidade de comunicação com o inconsciente. Fantástico, né? Fantástico para a gente explorar essas áreas. Então essas são as modalidades, muitas vezes oníricas, né? De interpretação dos sonhos, como essa interpretação pode ser uma comunicação com o nosso inconsciente, e até aí é a interpretação terapêutica que nós temos. Existem outras modalidades de sonhos, né, que se aprofundam um pouco mais, que vão um pouco mais além. Ontem eu disse que eu não tenho nenhum tipo de preconceito nas minhas pesquisas e eu pesquiso aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu intuitivamente confio, acredito e vou pesquisando, buscando pessoas sérias nessas áreas de pesquisa, né? E vou explorando cada vez mais, uma vez que se o meu paciente trouxer para mim um problema, eu pelo menos tenho que ter pesquisado, me familiarizado de alguma forma com aquele tema para que eu possa auxiliá-lo, né? Em relação ao problema que ele está trazendo. E uma dessas modalidades do sonho também é chamado de sonho lúcido ou de projeção astral. E aqui pode bater na crença de muita gente que está me assistindo aí e a pessoa fala, não acredito nisso não, né? Mas existem pesquisadores muito sérios, pessoas que pesquisam há anos, que lançaram vários livros, que são pessoas sérias, né? Relacionadas a essa área, e a gente já tem que nos abrir para esses conhecimentos, a gente tem que trazer à tona, não adianta eu ficar escondendo isso, guardando, não. Tenho que trazer à tona, porque o meu intuito é comunicar, é informar, né? É trazer, como eu disse, essas questões para nossa vida, para o nosso cotidiano, questões que surgem no consultório durante as terapias e que podem surgir, que podem acontecer com você que está me assistindo de alguma forma, né? Acontece com bastante frequência com as pessoas que eu conheço, eu vou contar algumas histórias mais à frente. Né? E essa modalidade de sonhos lúcidos, então tem esses 3 pesquisadores nacionais que são experts, que são grandes pesquisadores nessa área, né? Que são pessoas confiáveis e são pessoas de profundo conhecimento e respeito, que pesquisam com seriedade essa área. O primeiro deles é o Valdo Vieira, que já desencarnou, já faleceu, né? Já saiu dessa existência material, e ele foi um grande pesquisador da projeção, da projeciologia. O outro é o Wagner Borges, né, que ainda está vivo, fala muito sobre projeciologia com muita propriedade, e o Saulo Calderon ali, que também tem cursos de viagem astral, fantástico o curso dele, fantástico as informações, sempre pesquisou, mais de 30 anos dedicados a pesquisas de projeção, enfim. Então essa é uma outra modalidade de sonhos, em que
O que acontece na projeção? Primeiro, o sonho lúcido. O que é o sonho lúcido? O sonho lúcido é estar consciente dentro dos sonhos. É como a nossa consciência desperta dentro daquilo que nós estamos vivendo nos sonhos e nós conseguimos manipular os nossos sonhos de uma maneira consciente. Então, tem ali uma fruta no sonho, eu vou escolher o que eu vou comer, eu consigo criar imagens, criar acontecimentos, me manifestar, conversar com pessoas durante os meus sonhos. Então isso é um sonho lúcido, estar consciente dentro dos sonhos. Eu recebo muitos relatos de muitas pessoas, as pessoas que têm esse despertar da consciência dentro dos sonhos relatam o quão vívidas são essas imagens, o quão reais são essas imagens, o quão intensas são as experiências sensitivas, sensoriais, emocionais dentro desse sonho. Então, muitas vezes nem se compara com aqueles sonhos meio esfumaçados que a gente tem, meio difíceis de rememorar. E na parte da glândula pineal eu vou explicar como acontece, porque muitas vezes nós não lembramos desses sonhos, como acontece então essa rememoração ou essa lucidez dentro do sonho lúcido. E a outra modalidade, que é a projeção astral. O que é a projeção? Então, o nosso corpo astral, ele se projeta para fora do nosso corpo durante o sono, tá? E aqui, muitas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que eu conheço, pessoas sérias, que nem sabem da existência, muitas vezes, disso, começaram a me relatar com muita frequência esses acontecimentos na vida delas, e isso foi chegando até mim, e eu interpreto isso como um incentivo ou como uma sincronicidade para que eu exponha isso, para que eu traga realmente como informação, para que outras pessoas também possam vivenciar, possam se conectar ou entender que aquilo também pode acontecer e acontece com elas também. Então, o que é essa projeção astral? O que seria o sonho lúcido e a projeção astral? Como na figura ali. Então, nós temos 7 corpos, segundo os projeciologistas, as pessoas que estudam essas áreas de projeção. Um desses corpos é o nosso corpo astral. Nós temos o corpo energético e nós temos o corpo astral, também chamado de corpo emocional, né? E esse corpo fica conectado com o nosso corpo físico através de um cordão chamado de cordão de prata, né? Através da nossa glândula pineal, que nós vamos estudar mais à frente. Enfim, então, todos os dias, quando nós dormimos, nós nos projetamos, esse corpo é projetado, essa holografia é projetada para fora do nosso corpo físico, e muitas vezes ele fica ali como na imagem, repousando num momento mais superior, um distanciamento maior do nosso corpo físico, né? Com a modalidade de projeção astral, de acordar consciente, sair consciente do corpo, como é dito muitas vezes, eu recobro a memória, então eu fico consciente nesse estado. As pessoas que me relatam, muitas vezes, relatam que elas acordaram, olharam para a cama e elas estavam dormindo na cama, ou então elas estavam voando, a sua consciência estava voando sobre o quarto e elas estavam se vendo lá embaixo, vendo o próprio corpo dormindo, né? Tem uma pessoa muito próxima a mim que me relatou que um dia dormiu e quando ela acordou, ela se olhou e estava dormindo, então ela foi bem pertinho do corpo dela que estava dormindo, ficou se olhando lá e falou: meu Deus, mas eu estou dormindo ali, como que eu estou consciente? Então ela se olhou no espelho e aquilo refletiu e rapidinho ela voltou e acordou, né? E eu fui pesquisar, então vários relatos são muito próximos disso, são muito parecidos com essas experiências. Então são experiências de projeção, existe todo um aspecto de treinamento, de técnicas para que a gente possa usar essa conscientização, esse estado de vigília, né? Recobrar a nossa vigília durante o processo de sonho, né? E basta que nós treinemos, utilizemos essas técnicas para que nós consigamos fazer isso, tendo em vista que todos nós nos projetamos para fora, né? Essa consciência ela se projeta durante o sono, tá? Isso aqui, os cientistas ou as pessoas mais céticas vão chamar de pseudociência, eu vou chamar de espiritismo, enfim, vão chamar de
de vários outros nomes, mas, né, como eu disse, existem pessoas sérias que interpretam, que estudam isso, e cada vez mais isso está se tornando, vem sendo trazido à tona, as pessoas vão tomando conhecimento e mais vai acontecendo com pessoas, principalmente pessoas mais jovens, e isso acontece com maior frequência. Como eu disse, depois que eu comecei a estudar isso aí, vieram até mim muitos casos e eu fico muito feliz que isso me desperta a estudar mais e mais para tentar entender esses fenômenos, né? E existem aí alguns problemas, vamos dizer assim, de sono, alguns relatos de problemas projetivos, né? Que a medicina não interpreta como problemas projetivos, mas que os projeciologistas têm a sua explicação projetiva também. Um deles, né, é a catalepsia noturna, né, ou também chamada, no caso da projeção, de catalepsia projetiva. O que acontece? Então, as pessoas relatam que elas muitas vezes estão conscientes, né, estão escutando, enxergando, mas não conseguem mexer os seus corpos, ficam com os corpos paralisados assim durante alguns segundos e aquilo cria um estado de pânico nelas, então elas começam a ficar em pânico, a entrar em pânico e porque não conseguem se movimentar e depois de um determinado momento elas voltam a se movimentar, por isso que a medicina chama de paralisia noturna, né? Na projeção, na visão projetiva, os estudiosos entendem que é o nosso corpo astral que está se acoplando de volta, né? Essa consciência está se acoplando de volta ao nosso corpo físico, né? E pelo estado de não estar bem acoplado, de estar quase se acoplando novamente, a gente desperta a consciência, o nosso corpo ele se coloca num estado de alerta, então aumenta os níveis de adrenalina no sangue, cortisol, existe uma grande neuroestimulação que vai estimular a suprarrenal e ela vai produzir cortisol, adrenalina, noradrenalina, né? E aquela taquicardia, aquela sensação de pânico vai ser por conta disso. E quando a gente se acalma, quando a gente relaxa, quando a gente respira, a tendência é esse corpo se acoplar e a gente conseguir retomar a movimentação novamente, tá? Então as pessoas, elas relatam isso, as pessoas que sofrem muitas vezes disso, e a orientação, o treinamento para isso é tentar manter a calma. Quando a gente tem essa visão mais holística, mais holográfica da coisa, quando a gente interpreta dessa forma, nós não ficamos tão ansiosos, nós não ficamos tão apavorados, né? Então a gente entende de uma outra forma esse processo e a tendência é a gente se acalmar e aquilo acontecer. Claro, tem histórias de catalepsias de pessoas que foram enterradas e estavam vivas, né? Tem relatos de pessoas que ficam dias nesse estado de catalepsia em que ela está consciente, está ouvindo, mas não consegue falar, não consegue se movimentar, expressar e parece que ela está morta, né? Fica com a musculatura toda enrijecida. Tem pessoas que relatam horas assim, tem pessoas que relatam minutos, enfim. As pessoas que eu abordei, que vieram até mim, disseram que desenvolveram essa técnica de se tranquilizar, né? Não, calma, já vou voltar e acaba voltando. O que os projeciologistas dizem? Que quando a gente começa a ter esse estado de catalepsia, para acalmar as pessoas que têm mais familiaridade com isso, quando a gente começa a ter esse estado de catalepsia noturna, é porque nós estamos com tendências a ficar conscientes durante a projeção. Então a nossa consciência está de alguma forma se rememorando, estando em estado de vigília durante o nosso sono. É um passo adiante em relação à projeção, né? Então, outra coisa que acontece muitas vezes são solavancos durante a noite, quando a gente está dormindo ou quando a gente vai acordar. Então, a gente muitas vezes tem solavancos ou sonha, tem a sensação de que está caindo quando esse corpo astral está se reacoplando ao nosso corpo físico. Esses solavancos é o nosso corpo ainda sem muita habilidade de se projetar, se desprendendo do corpo físico, enfim. Então essas são as informações dos projetistas. Tem também o ballonnement, chamado, que são as sensações dos nossos membros
se incharem, começarem a inchar, começarem a ficar de um tamanho muito grande, monstruosamente grande. As pessoas começam a relatar que sentem um membro inchando, um membro ficando bem grande, que é o quê? Que é esse nosso corpo astral se expandindo para que ele se projete, enfim, então tem todas essas questões aí dentro do estado de projeciologia, tá? Tem todas essas questões aí. No final eu vou abrir para as pessoas perguntarem, se elas quiserem, trazerem algumas dúvidas. Então, seria essa projeção, né? Uma coisa muito semelhante acontece nas EQMs, que são as experiências de quase morte, né? O que é relatado nessas EQMs, então, nas experiências de quase morte? As pessoas relatam que muitas vezes elas estão em estado de falência no hospital mesmo, estão muitas vezes com o cérebro em inatividade, né? Com a fisiologia em inatividade, muitas vezes considerados até com morte cerebral, praticamente mortas, mas que elas estão totalmente conscientes do que está acontecendo, né? Algumas EQMs, ou a maioria delas, são relatadas em que pessoas elas transitam pelo hospital, elas transitam pelos corredores, veem pessoas ali conversando, escutam o que essas pessoas estão conversando, conseguem se lembrar nitidamente do que as pessoas conversavam, do que os médicos conversavam, do que aconteceu na sala, coisas que caíram. E as EQMs são uma grande via, né, para que as pessoas tenham acesso a essa projeciologia, essa projeção, entendam como a consciência ela não se dissolve com a nossa morte corporal, como ela não se dissolve com a nossa falência orgânica, e isso é um grande passo para que a gente entenda, não vou dizer a imortalidade, né, mas para que a gente entenda que a consciência continua mesmo após a morte, após o desencarne. Então isso pode ser a válvula aí para explicar. Então, durante essas experiências aí, existem pessoas que eram ateus e que tiveram experiências incríveis e relataram. Tem crianças, né, que trazem revelações incríveis. Tem um filme que chama, agora eu não vou lembrar, não é O Milagres do Paraíso, se eu não me engano. Se eu não me engano é esse nome. Tem na Netflix, de um garotinho que sofre uma experiência de quase morte, né, e ele encontra com muitas pessoas durante essa projeção, e quando ele retorna, ele começa a contar coisas incríveis para os seus pais, que ninguém sabia. Fala de uma irmã que morreu antes mesmo dele nascer, e a mãe dele chora, e ele vive numa família evangélica, o pai dele é pastor, o pai dele não acredita, mas a partir dessas revelações desse filho, o pai começa a querer buscar, a querer interpretar, enfim. Então, essas EQMs, elas acontecem com muita frequência. Tem casos de médicos, né, neurocirurgiões, tem caso de um neurocirurgião que começou a publicar livros, a pesquisar muito em relação a isso, por conta de uma EQM que ele sofreu, e ele era ateu, convicto, né? E a partir dessa EQM ele começou a entender e a acreditar, né? A ver e a saber, na verdade, nem acreditar, é saber da sua existência continuada, enfim, né? Tem o caso de um médico brasileiro, o Dr. Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, que é a grande referência brasileira em relação aos estudos da glândula pineal. Putz, eu esqueci o nome do médico, não acredito. O cara é fantástico, né? Eu acho que é Dr. Paulo Sérgio mesmo. Que é a grande referência de estudos da glândula pineal no Brasil. Tem palestras dele na internet, palestras fantásticas aí na internet, né? Eu acho que é Paulo Sérgio mesmo, enfim. E ele é a grande referência da glândula pineal, é a grande autoridade, né? E ele sofreu uma EQM, ele explica como foi, e conta de uma forma muito engraçada, que ele vai falar isso no consultório do médico, o médico fica irritadíssimo com ele, fala, você está gozando da minha cara, enfim.
e daí um outro médico escuta e fala assim, ó, eu tenho o telefone de um médico aqui que é estudioso dessa área e ele pode te ajudar. E dá o telefone para ele, e é o telefone dele mesmo, né? Ele que era esse estudioso e o médico nem sabia com quem ele estava falando, enfim. São essas situações. Tem muitos filmes, muita coisa que retrata isso aí e é uma forma de projeção também as EQMs. Tem o caso da Andressa Urach, que era a Miss Bumbum, que sofreu uma EQM, né, a partir de uma operação para retirada do hidrogel das coxas dela, acho que é hidrogel o nome, né, das suas coxas, e ela sofreu uma EQM, quando retornou com uma personalidade completamente diferente, agindo de uma forma completamente diferente hoje, até escreveu um livro sobre essa história, né, hoje ela é repórter, ela se porta de uma forma totalmente diferente, e ela traz relatos dessa experiência, então dá para perceber como isso impactou profundamente a personalidade dela. Enfim, existem N histórias de experiências de quase morte, é só pesquisar aí. Eu trouxe uma lista de 3 filmes muito interessantes que tratam dessas nossas fases de consciência. Então a consciência ela possui fases, várias fases, né? E quanto mais sutil essa fase, mais ampla essa consciência fica, mais informações, mais ela tem a verdadeira consciência, né? Vamos dizer assim, sobre a realidade, o que é mesmo a realidade. Eu até deixo esse questionamento aqui. Será que o que a gente vive, o que nós vivemos é a realidade, ou será que nós vivemos um sonho aqui, uma projeção, vamos dizer assim, e o real mesmo é aquilo que a gente vivencia enquanto dorme? Né? Por quê? Porque quando a gente desperta consciente, quando nós saímos em projeção, estamos conscientes durante o sonho, né? As pessoas relatam uma sabedoria muito maior, um nível de consciência muito maior, de entendimento da realidade, percepção muito maior do que esse que nós temos aqui através dos 5 sentidos. E eu trouxe essa questão até da projeção, porque para lembrar que existem muitas pessoas que relatam estudar durante a projeção, então usam a técnica projetiva para estudar durante o sono, durante os sonhos, né? Então usam o período de sono para estudar. O corpo físico está lá descansando e a consciência vai estudar. Então tem muitas pessoas, podem pesquisar aí na literatura, pessoas relatando isso, pessoas como Nikola Tesla, né? Se eu não me engano, o próprio Albert Einstein dizia algo em relação a isso, o Napoleon Hill, o Joseph Murphy, enfim, essas pessoas, eles trazem essas informações de como utilizar o subconsciente ali, muitas vezes está mascarado, mas dessa forma estudar durante o sono, por isso que eu trouxe essa informação da projeciologia. E esses filmes aqui, A Origem com o Leonardo DiCaprio, o filme Lucy, né, com esqueci o nome dessa atriz aí, mas é bem famosa, e o Doutor Estranho, né? Esses 3 filmes, eles abordam essa questão da projeção da consciência, né? A Origem aborda a questão do subconsciente, né? Durante os sonhos, como eles conseguem ficar conscientes durante os sonhos e vivenciar diferentes realidades através dos sonhos. É um filme muito bom que começou, acho que lançou agora na Netflix, é um filme antigo, mas agora recentemente foi lançado na Netflix, A Origem, muito legal. Quem não assistiu, assiste, e quem já assistiu, mas não tinha essa visão sobre o inconsciente, sobre o subconsciente, sobre os sonhos, assiste com essa visão que você vai entender muito mais. Eu não vou contar o final, mas ele faz lá uma ressignificação no final e aquilo que muitas vezes acontece através da hipnose, que é a gente acessar áreas profundas do nosso inconsciente. No filme Lucy, ela desenvolve a capacidade de ter maior consciência, e quanto mais ela desenvolve essa capacidade, mais ela vai tendo o entendimento sobre a realidade. No final acontece uma coisa fantástica lá, que eu não vou falar, né? E o Doutor Estranho, então, ele experiencia as diversas densidades ou dimensões da realidade, né? O multiverso, enfim. Durante os treinamentos no mosteiro lá, que ele está se preparando para se tornar o super-herói que ele vai se tornar depois, ele tem experiências de projeção, ele é um médico, um neurocirurgião, não acredita. E daí ele tem essas experiências no filme, um filme muito legal. E tem uma porrada de filmes, né?
um sem número de filmes aí relacionados a isso. É só a gente despertar a nossa interpretação para esse lado que nós conseguimos perceber e saber. Ok? Então, chegamos à glândula pineal. Deixa eu beber meu chazinho de capim-limão aqui antes de falar. Já tá frio, por isso que eu tô bebendo uma golada assim. Chazinho de capim-limão é bom para até de noite, antes de dormir, porque ele causa um relaxamento estomacal, orgânico, então ele ajuda na digestão e ajuda a gente a ficar mais tranquilo para dormir e relaxando o nosso corpo até que a gente relaxe mesmo durante o sono. A glândula pineal, então, é a grande protagonista dos nossos sonhos e do nosso sono, né? Aqui nós temos a imagem do olho de Horus, que representa essa simbologia. A gente vai ver que no Egito as pessoas já estudavam, já praticavam projeção, já faziam muitas coisas relacionadas à glândula pineal, já tinham muitos entendimentos, e essa foto, esse símbolo representa isso, né, o entendimento da glândula pineal, né? E esse doutor que eu falei, que projetou a sua vida em relação aos estudos da glândula pineal, né, esse médico, ele revelou que ele extraiu algumas glândulas pineais de pessoas que haviam morrido, né? E ele partiu essas glândulas, fez um corte transversal, corte longitudinal nessas glândulas para entender a estrutura da glândula pineal, né? E ele encontrou ali cristais de apatita dentro dessa glândula. Então a glândula pineal, ela tem cristais de apatita. E quais são as características principais dos cristais? Os cristais têm uma grande capacidade de armazenar e de emitir energia, né? E energia eletromagnética, ela é carregada de informação. As ondas, né? As informações são transmitidas através dessas ondas eletromagnéticas. Então a nossa glândula pineal, que fica bem no centro do nosso cérebro e tem geralmente o desenho de uma pinha, por isso que ela é chamada de pineal, né? Ela tem a imagem de uma pinha, e a gente vai encontrar o símbolo da pinha em diversas simbologias, inclusive do papado, em que ele tem uma pinha num cajado que o Papa segura. Lá, enfim, a pinha, você vai ver em muros de casas com essas pinhas. E o que significa a pinha? Então, significa a abertura daquilo que nós chamamos de terceiro olho, por isso também o olho de Horus, né? O que é esse terceiro olho? O que acontece então? Então esse pesquisador, esse doutor, ele descobriu que a glândula pineal é como se fosse um terceiro olho realmente, né? Nós temos os dois olhos, que são os nossos extratores de iluminação do meio externo, né? Então a iluminação entra pelos nossos olhos, percorre o nervo óptico, né? Chega até o hipotálamo, onde vai ser interpretada, vai ser enviada muitas vezes para a nossa área, nosso córtex occipital aqui, onde vai ser interpretadas as visões, onde a gente interpreta as imagens, né? E também vai ser enviada para a glândula pineal, onde ela vai interpretar principalmente a entrada de luz, a entrada de informação. Então a glândula pineal é como se fosse uma antena, né, captando essas frequências eletromagnéticas. Além de captar a luz, e luz é frequência eletromagnética, né, ela também capta as frequências. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas atravessam a nossa caixa craniana com mais facilidade, afinal elas são ondas, né, são frequências. E a glândula pineal, então, se encarregaria aí de captar essas frequências, de interpretar. Por isso que ela tem os cristais são grandes potencializadores de captação, de emanação, de armazenamento energético, né? E a glândula pineal regula, então, nosso estado de vigília, de sono, né? Liberando melatonina, né? Quando ela é inibida, o nosso corpo libera cortisol, que é antagonista à melatonina, então a gente se prepara para acordar, né? A glândula pineal converte melatonina em serotonina quando a gente tem uma noite de sono bem dormida e recebe raios de sol logo pela manhã. Enfim, então ela é a nossa grande antena. Infelizmente, a nossa live está terminando agora, não vou poder abordar muito mais a glândula pineal como eu queria
abordar. Fica então para uma próxima live que podemos falar só sobre a glândula pineal ou sobre o sono, né? Já falei sobre o sono em um vídeo no YouTube. Quem não assistiu ainda, corre lá por favor e assiste no meu canal Júnior Nogueira Coach no YouTube. E lá eu falo sobre a glândula pineal. Então aqui nós trazemos a glândula pineal como a grande captadora dessas frequências. Como nós temos diferentes frequências, é através dela que nós podemos expressar aquela projeção, como eu disse, nas EQMs, nos sonhos lúcidos, na projeção fora do corpo, na projeção astral. Então existe essa conexão, e essa conexão, né, quando essas informações vêm para a pineal durante o sono REM, é que as informações são interpretadas. Então, o nosso cérebro interpreta as informações, armazena as memórias durante esse período, né? E muitas vezes nós não nos lembramos justamente porque não